Semana cheia de oportunidades para quebrarmos as repetições em nossas vidas. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Estamos na semana da lua cheia, iniciamos a lua cheia no dia 4, seguimos nessa energia, a lua cheia que tudo ilumina, nos dá a oportunidade de enxergar aquilo que a gente não estava vendo, associado ao mês de Gêmeos, se você lembra as letrinhas do mês de Gêmeos, Resh e Zain, elas também podem trazer a palavra Ras, que é segredo. Então, a gente tem a oportunidade de iluminar aquilo que até de nós é ainda um segredo, para a gente quebrar as repetições que a gente realiza, para a gente sair do automático, para a gente mudar o roteiro, para ter um filme diferente. A gente sempre fala sobre isso aqui no nosso encontro em Práticas que Despertam. Nós temos a porção dessa semana, é uma porção muito interessante. Todas as porções da semana são interessantes, mas essa é uma porção muito legal, a porção de Shlar Lehá, onde a gente entra em contato com a história dos espiões, os 12 enviados por Moisés para checar a terra prometida. Eles estavam ao ponto de chegar na terra prometida, e aí tem uma ação inesperada dos líderes das tribos que gostariam de primeiro ver a terra prometida antes de ir todo mundo para lá. Então nós temos 12, né, das 12 tribos de Israel, os 12 líderes que foram observar a terra prometida, e desses 12, 10 trouxeram uma péssima impressão e 2 falaram coisas muito boas, por isso que até coloquei aqui espiões e turistas. Em alguns anos nós já conversamos sobre essa porção, o quanto que é diferente quando você é turista num local ou quando você é morador. Aqui no caso, né, dessa porção, quando você é um espião e quando você é turista. Quando você é espião, você já vai em busca de algo que não é legal, de desvendar algum mistério, tem sempre alguma negatividade ou um julgamento envolvido. E quando você é turista, não. Quando você é turista, você vai de mente e coração abertos, conhecer o local, explorar as belezas, entrar em contato com o que há de melhor do local que você vai visitar. E aqui a gente tem essa ideia nessa porção da semana. Mas o que sempre vale muito a pena a gente ressaltar é a mensagem do que aconteceu ou a mensagem que a porção da semana traz para a gente. Como pode um povo que havia presenciado tantos milagres, havia estado em contato direto com a energia do Criador, duvidar da terra prometida ou querer averiguar a terra prometida? Então, isso aqui traz para a gente a mensagem do quanto que a gente muitas vezes não se sente merecedor de receber aquela graça, e quantas são as vezes que a gente perde a nossa fé, que a gente perde o contato com a espiritualidade. E aqui, mais uma vez, trazendo ainda um pouquinho do conceito da porção da semana passada, o quanto é difícil a gente quebrar velhos hábitos, o quanto é difícil a gente vencer certos padrões de comportamento. Eu espero que todos tenham conseguido reclamar menos, finalizar as tarefas que a gente havia iniciado e que estejam percebendo o quanto você tem se comprometido com as coisas, já que essa é a proposta do mês de Gêmeos para todos nós. Lembrando a todos que na semana que vem, no domingo, dia 11 é domingo, a Lua entra na fase minguante, então é uma semana muito boa essa que a gente está vivenciando agora. Essa Lua cheia, ela ocorreu no signo de Sagitário com o Sol em Gêmeos, então traz para a gente uma ativação desse eixo do conhecimento, da sabedoria, e eu tenho certeza que todos nós, sabiamente, conseguiremos quebrar as repetições
das nossas vidas, identificar um padrão de comportamento que é ainda negativo, cheio de julgamento e muito automático, que a gente não quer mais repetir e que alguns de nós, ou quase todos nós, temos muita dificuldade de quebrar esse padrão das nossas vidas. E é por isso que essa semana, especialmente, nós vamos fazer esse exercício. Porque, como a gente vem em contato da semana passada com a questão dos velhos hábitos e como é difícil a gente vencer os velhos hábitos, e nessa porção a gente está entrando em contato do quanto é importante a gente se sentir merecedor e o quanto que é importante a gente sempre acreditar que não há nada além da luz do Criador. Então é uma semana muito legal para a gente poder fazer esse exercício que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Conversamos sobre isso a semana passada. Já fizemos isso nos outros anos e é sempre bom a gente repetir aquilo que ajuda a gente a ser melhor. A gente não quer mais repetir comportamento reativo, pensamento negativo, sentimento negativo e ação negativa. Isso a gente não quer mais repetir. Mas repetir aquilo que nos faz bem é sempre muito válido. E eu aproveito agora esse momento para pedir para você curtir aqui o nosso encontro. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, no meu canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber os vídeos. Se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, inclusive eu vou mandar aqui a arte do exercício para quebrar repetições. Quem já está no grupinho há mais tempo já tem essa arte lá, mas tem bastante gente chegando, eu sempre agradeço, então eu vou mandar de novo. Caso você ainda não esteja no grupo do WhatsApp e queira participar, na descrição desse vídeo tem um link de convite para você entrar lá no nosso grupinho. Se você está no grupinho e quer sair também, fica à vontade, é um grupo livre. Lembrando a todos que nós somos livres e a gente tem que praticar aquilo que nos desperta. Então, fica aqui os convites para a gente poder seguir nesse nosso encontro numa semana tão especial de lua cheia, dando essa oportunidade para a gente entender os padrões que a gente repete na nossa vida, quem sabe através dessa energia, das informações que correm mais soltas para a gente ao longo desse mês, já que o regente do signo de Gêmeos é Mercúrio. A semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, porque ele vai mudar de signo, então a gente tem que aproveitar essas mudanças de energia sempre em nosso benefício. E nós temos ao longo do mês todinho esse padrão de energia vibrando aí disponível para todos nós, e quanto mais a gente consegue lapidar, aprimorar o nosso recipiente, maior a nossa capacidade de conectar com essa energia disponível de acordo com a nossa necessidade e aproveitar da melhor maneira possível para a gente realizar as nossas transformações, o nosso aprimoramento como seres divinos que somos, vivendo uma experiência humana. Essa é uma frase tão linda que o Rabino fala e de vez em quando eu lembro dela e fico feliz de poder falar isso aqui com a gente também. Então, lembrando a todos nós que o signo de Gêmeos trabalha a energia da inteligência, tem uma energia muito adaptável, uma curiosidade incrível, por isso que é um mês muito bom para a gente alimentar aquelas vontades diferentes. Nossa, me deu uma vontade de ler um livro de um assunto que eu não conheço nada, nunca ouvi falar, vai lá e lê. Nossa, eu tô com uma vontade de fazer uma dança, de mexer meu corpo de uma forma diferente. Por favor, experimente. Experimentar também é uma palavra para esse mês, para o signo de Gêmeos, que por conta dessa curiosidade adora experimentar coisas novas. Gêmeos é regido por Mercúrio e Mercúrio traz para a gente o poder da informação, ajuda a gente a desenvolver o nosso intelecto, trabalha a nossa mente racional, as mensagens, as trocas, a comunicação é muito favorecida ao longo desse mês e a gente precisa prestar só um pouquinho de atenção por conta da rapidez. Quem conhece as figuras da mitologia, Mercúrio tem asas nos pés, ele é o mensageiro dos deuses.
Então, às vezes, a gente pode pensar rápido demais, pensar em muita coisa ao mesmo tempo, e isso dá uma desgastada na nossa mente. Então, é um mês onde a gente deve estar atento aos nossos pensamentos, prestar atenção na velocidade desses pensamentos e também estarmos atentos às informações que de repente chegam para a gente. A gente conversa bastante aqui sobre os sinais do universo. Então, os nossos anjos da guarda, eles usam diversos recursos para falar com a gente. Então, como é um mês onde o mensageiro está regendo, Mercúrio rege o mês de Gêmeos, o signo de Gêmeos, muitos podem ser os mensageiros que entrarão em contato com a gente. Vamos manter os nossos olhos e os nossos ouvidos bem abertos para as mensagens que estão chegando para todos nós. Na seção Dicas de Astrologia, o signo de Gêmeos pertence ao elemento ar, por isso a gente fala aqui sobre esse movimento, sobre a leveza, como é que a gente prende o ar, por isso que a gente não pode querer controlar muitas coisas, principalmente ao longo do... A gente não deve querer controlar nada que está além do nosso controle, né? Eu posso controlar as minhas atividades do dia, mas eu não posso controlar se tudo que eu planejei vai sair de acordo com o planejado. Então é importante a gente entender que é um mês cheio de movimento, cheio de novidade. Então pode ser que as coisas não saiam bem do jeito que eu planejei, e não adianta eu querer segurar, não adianta eu querer controlar, porque como vamos prender o ar? Então é uma energia muito leve, cheia de movimento e muito livre. Então a gente pode usar esse conhecimento ao nosso favor para tornar a nossa mente mais leve, os nossos sentimentos mais livres para otimizar as nossas ações. A qualidade mutável, por isso que é essa capacidade de se adaptar. Então, é um mês que a gente pode se perceber também mais flexível, mais adaptável. É importante a gente prestar atenção nesses comportamentos para ver se a gente está sintonizado, o nosso recipiente está realmente sintonizado com a energia do mês, com a energia que está disponível para todos nós. Eu gosto sempre de prestar atenção, então fica aqui a dica para você também prestar atenção. A palavra-chave para o signo de Gêmeos é eu penso, por isso a questão da mente, por isso a curiosidade. A gente pode pensar que cursos rápidos são muito favoráveis no mês de Gêmeos. Curso rápido, aprendizado rápido, curso que é curtinho, cursos de aprofundamento, de extensão, pós-graduação, por exemplo, a gente relaciona muito ao signo de Sagitário. Agora, formações rápidas, cursos rápidos, de interesse novo, são muito favoráveis para a gente realizar ao longo desse mês. Então, a gente pode aproveitar também, ainda mais com esse universo que a gente tem, tanto dos cursos presenciais quanto dos cursos online, para estimular o nosso pensamento, para aguçar também a nossa curiosidade. A energia positiva desse signo é a própria curiosidade, a energia negativa, a dispersão. Dispersão, gente, não vamos dispersar. Por isso que a gente teve como lição de casa semana passada se comprometer, começar uma coisa e ir até o fim. Quem tem muitos signos de ar no mapa pode se perceber muito distraído, muito disperso. Tem um estigma para signos de ar, mas principalmente para o signo de Gêmeos, onde a pessoa começa e não termina, começa e não termina. Então, eu comecei um curso de filosofia, eu comecei um curso de culinária, eu comecei um curso de tarô e não terminei nenhum. Então, a gente pode aproveitar esse mês para analisar qual área da minha vida eu estou disperso, qual área da minha vida eu não estou me comprometendo, aonde eu não estou sintonizado de uma maneira positiva e equilibrada com a energia disponível do mês. Isso também faz parte desse nosso processo de análise, de autoconhecimento.
E é importante a gente perceber e aproveitar, mais uma vez vou falar sobre isso, esse mês traz essa facilidade ou um favorecimento da gente encontrar a raiz do segredo, né? Encontrar o segredo que falta para a gente não dispersar mais, para a gente sair do automático, para a gente quebrar as repetições, para a gente conseguir concluir nossas tarefas, enfim, várias oportunidades para todos nós. Combina com signos do fogo, já falamos sobre isso nas últimas 2 semanas. Lembrando sempre que a gente, quando está disposto a viver com alguém, seja na parte profissional, seja na parte pessoal, não há signo que impeça essa convivência, essa boa convivência. A gente pode entender que a energia mutável ajuda a gente a se adaptar. Lógico que vão ter momentos que serão mais fáceis as adaptações e terão momentos que não serão tão fáceis. Mas a gente também não precisa ficar preso. Não, já que eu sou do signo de Gêmeos ou eu tenho muitas coisas em Gêmeos no meu mapa, eu só vou procurar gente de fogo para me relacionar. Não, não é isso. É que tem mais facilidade. Mas a gente, quando quer, quando o propósito é claro, não há razão para o sofrimento e a gente é capaz de realizar o que a gente quiser. A parte do corpo relativa ao signo de Gêmeos, pulmões e sistema nervoso central. Falei um pouquinho no texto do mês passado também sobre os ombros, a tensão na região dos ombros, a sensação de falta de ar, de sufocamento. Às vezes, isso pode também se refletir como uma tensão muito grande, isso nessa questão do sistema nervoso, né? Eu não quero ficar falando de ansiedade, porque ansiedade é o mal do século, mas isso pode trazer, por exemplo, para a gente uma maior dispersão, né? Quando você não está bem sintonizado com a energia do momento, com a sua própria energia, é como se a gente estivesse desalinhado. Então, essa dispersão, a falta de concentração, isso pode dar até uns espasmos mais intensos na musculatura. Para quem tem a possibilidade de ter crises convulsivas, pode ser um mês que isso aconteça com maior intensidade, mas patologias relacionadas ao sistema nervoso central mesmo. Então, se você convive com alguém que tem doença de Parkinson, mal de Alzheimer, esclerose múltipla, esse mês pode ser um mês um pouco mais desafiador para essas pessoas. E lembre-se, uma boa massagem, um bom exercício respiratório pode ajudar a gente a equilibrar os padrões energéticos dentro da gente mesmo, para a gente poder fluir em maior harmonia, com mais equilíbrio. E a meta espiritual para o signo de Gêmeos e para todos nós ao longo desse mês: comprometer-se, por favor, vamos nos comprometer. Se eu falei que ia fazer, faça. Se eu iniciei uma atividade, termine. Se eu comecei um estudo, vá até o fim. Nesse mês, por favor, comprometa-se. Comprometa-se, sempre lembrando das trocas, lembrando que é um mês que favorece muito, como a gente está falando da energia de pulmão, favorece muito o contato do meio externo com o meio interno. Então, pode ser muito favorável encontrar com pessoas, eu conversar com pessoas, eu trocar ideias com as pessoas para me ajudar, não só a resolver minhas questões, mas também me ajudar a me comprometer mais comigo mesmo, com uma ideia, com um grupo, com uma filosofia, com um curso, com um estudo, com o que quer que seja. Vamos, por favor, nos comprometer e fazer o que a gente tem que fazer, porque estamos aqui em Malkuth, no mundo da ação, da manifestação. Temos que fazer as coisas, não adianta achar que basta só rezar, porque não dá, gente, não dá, a gente tem que agir. Os pontos de correção para o mês de Gêmeos, Tikkun é o termo hebraico para correção, é justamente isso, estou falando aqui desde o início, quase do encontro, comprometer-se, desde a semana passada, desde o início do mês de Gêmeos, vamos nos comprometer com as coisas, com as pessoas, conosco. Vamos nos comprometer conosco.
a pessoa mais interessada nesse processo todo de aprimoramento, lapidação, somos nós. Então, quanto mais a gente faz para nós, a gente fala aqui, quanto mais a gente faz para o outro, volta 3 vezes para nós com supervisão do alto, né? Mas quanto mais eu consigo me comprometer com as minhas crenças, com os meus valores, com as coisas que eu acredito, com o meu caminho espiritual, mais fácil fica eu desejar as coisas boas para as pessoas e colher bons frutos sobre isso, eu me comprometer com tudo na minha vida, eu praticar aquilo que me desperta, eu ter mais interesse em realizar as coisas. A gente tem que tentar, gente, pelo menos a gente tem que tentar. Então, aprofundar, mostrar interesse com as coisas. Se você está se percebendo um pouco impaciente, principalmente com pessoas muito detalhistas, situações muito detalhistas, onde, por exemplo, contratos, né? Você tem que ler um contrato, o contrato é cheio de cláusulas, cheia de letrinha. Calma, respira, dá um tempo, mas continua. Então, mostre interesse, pergunta para alguém: olha, eu não estou conseguindo resolver isso, você pode me ajudar? Conversa com quem sabe um pouquinho mais do que você, troca experiência, para que a gente consiga fazer essa correção. Cada um de nós tem suas correções a serem feitas, e eu acredito que muitos de nós já sabemos quais são as principais correções que a gente tem a fazer, principalmente quando a gente fala das coisas que se repetem na vida da gente. Então, se a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais o nosso interesse, maior a chance da gente conseguir resolver isso. E também um ponto muito importante para todos nós ao longo desse mês: descansar a querida mente. Descansar a mente, relaxar a mente, alinhar os pensamentos com os sentimentos, com as ações, porque é um mês onde a gente tem mais chance de sermos mais inteligentes, de explorarmos a nossa mente racional de uma forma muito mais eficiente, muito mais eficaz e muito mais produtiva do que só ficar se preocupando com as coisas e alimentando pensamentos repetitivos. Então, não, 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 nós queremos descansar a mente e quebrar tudo que possa ser repetição na vida da gente, certo? E para que a gente consiga realizar essa quebra das repetições, nós temos alguns passos. Acho que fica mais fácil se a gente conseguir entender esses passos, praticar esses passos e perceber as quebras de repetições na vida da gente. É muito gratificante quando você vivencia uma situação e você se percebe agindo de uma forma diferente. Você se percebe pensando de uma forma diferente. E, acima de tudo, quando você se percebe sentindo de uma forma diferente. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que treinar, a gente tem que praticar, é que nem exercício. A gente tem que fazer, tem que ter disciplina, tem que praticar exercício. Se não praticar exercício, não condiciona o coração, o músculo não cresce, a articulação não fica lubrificada. Sempre a gente tem que exercitar. Então, temos aqui um exercício para a gente quebrar as repetições. Inclusive, se você tiver um conhecido, um amigo, uma pessoa querida que vive repetindo situações, se na sua vida, presta atenção, gente, vamos prestar atenção na vida da gente, né? Na vida da gente. A gente está repetindo ciclos. Ah, eu tô tentando, quando eu tô quase lá, eu não consigo. Quando eu tô quase lá, não dá certo. Eu falo que eu vou fazer uma dieta, chega na segunda-feira, eu consigo iniciar a dieta, vai chegando quinta, sexta-feira, eu já quebrei a dieta. Aí na segunda semana, segunda-feira eu iniciei a dieta, foi chegando quinta, sexta-feira, eu quebrei a dieta. Opa! Então, cada um de nós repete padrões de comportamento em áreas de nossas vidas. Então é importante a gente poder identificar. Esse é o primeiro passo.
O primeiro passo, eu preciso identificar. O que é que eu preciso identificar? Qual é o meu comportamento reativo? Onde eu ajo no automático? O que que eu faço de julgamento automaticamente? Qual é o padrão negativo? E aqui é importante isso, porque coisa boa a gente pode e deve sempre repetir. Nós estamos falando sobre melhoramento, sobre aprimoramento, todos nós cometemos erros, todos nós, em algum momento, somos reativos, todos nós, em algum momento, não queremos perdoar, temos dificuldade de perdoar, não conseguimos esquecer, guardamos um certo rancor. Daqui a pouco a gente vai chegar no mês de Câncer, né? Essa coisa de esquecer, não esquecer. Cada um de nós tem algum comportamento reativo, negativo, automático. Ai, quando eu vi, já falei. Poxa, nem medi as minhas palavras e já falei. Eu estou falando de mim aqui, né? Estou falando de mim porque eu tenho que falar de mim, cada um é que tem que pensar em si. A gente tem que assumir a responsabilidade por nós mesmos. Então, a gente tem que acreditar cada vez mais na luz do Criador e nos sentir merecedores, saber que somos merecedores. Então, para que eu consiga entrar em contato com essa quebra de repetições, para que eu consiga realizar essa quebra de repetições, o primeiro passo é identificar. Aqui paramos e identificamos o comportamento automático negativo, foi o que eu escrevi aqui na minha cola. Então eu tenho que identificar o que eu sempre repito que não quero mais. Sempre repito, não quero. Falo tanto isso que eu falo demais, mas tem gente que fala de menos. Tem gente que engole sapo. Tem gente que deixa pra lá, vai jogando as coisas para debaixo do tapete, vai jogando as coisas para debaixo do tapete. Sempre jogar para debaixo do tapete pode ser uma repetição. Sempre engolir sapo pode ser uma repetição. Fica aqui algumas dicas para a gente pensar, mas pensa. Aproveita a energia de Mercúrio, que ajuda a gente a estimular nossa mente, e pensa. Pensa, Mercúrio é um mensageiro? Traz para mim, Senhor Mercúrio, uma mensagem. Me ajuda a identificar no meu pensamento o que é que eu tenho de padrão automático negativo de comportamento. Bom, percebi, identifiquei, quer dizer, identifiquei e agora? Agora eu tenho que perceber quando ele aparece e parar. Acredito que o ano passado, não sei se foi o ano passado ou o ano retrasado que a gente fez, eu acho que eu dei um exemplo, não sei se foi o mesmo, porque eu não vi a apresentação do ano passado, inclusive vou deixar aqui no final do vídeo, eu também vou assistir depois. Por exemplo, falar mal dos outros, né? Praticar julgamento com condenação, falar mal dos outros. Quando eu percebi que eu já estou pensando mal de fulano, opa, eu vou parar e não vou falar. Antes eu pensava mal do fulano, já ia falando, já ia fofocando com alguém, já ia contando para alguém a minha impressão, pondo para fora meu julgamento. Agora que eu já identifiquei que é falar mal dos outros, julgar os outros, por exemplo, a repetição que eu cometo, nossa, olha eu aqui já pensando mal do outro, eu vou ficar quieta. Opa, parei. Pelo menos eu não falei, não que eu não pensei. É exercício, gente, é devagarinho, é praticando que a gente consegue. Então, percebi, opa, o que vai desencadear esse pensamento? O que é que vai desencadear essa reação? Então, um outro exemplo. Existe um assunto que você não consegue conversar, esse assunto te tira do sério. Uma pessoa que te tira do sério, quando você percebe isso, opa, peraí, eu percebi qual é o gatilho, o que me leva a praticar isso. Então, eu percebi isso, eu vou respirar e vou pensar, né? Eu parei, eu não pus para fora, eu não falei, agora eu vou respirar, estamos no terceiro passo. E eu vou pensar, opa, peraí, se eu continuar daqui, eu vou repetir padrão, repetir ação, repetir julgamento. Eu não quero. Eu estou aqui com afinco treinando para quebrar repetições. Então, eu vou pensar e eu não vou falar. Eu vou pensar e eu vou caminhar. Eu vou pensar e eu vou meditar.
Eu vou pensar e eu vou mantrar no meu japamala, no meu rosário de intenções, para o meu anjo da guarda me ajudar a fazer diferente. Então, esse é o nosso passo a passo. Eu tenho que identificar. A partir do momento que eu identifico, isso já é um pouco mais fácil. Quando a gente identifica, naturalmente a gente começa a perceber quando esse padrão aparece. Nossa, olha! E é muito interessante porque a gente já vai percebendo e naturalmente a gente vai parando. Isso é da alma ou isso é do ego? E eu acho que isso tem tanto a ver com a porção da semana, por isso que eu quis trazer para a gente esse exercício hoje, né? Essa coisa do ego. Os 10 que foram lá ver a Terra Prometida, eles também, tem um estudo que fala que eles também tinham medo de perder o seu poder. E esse tipo de poder vem do ego. O ego é aquela parte de nós que nos desvia do caminho, que a gente chama de oponente. É aquilo que faz eu ser reativo, é aquilo que me desconecta da luz do Criador, que me faz realizar curto-circuito. E eu não quero mais fazer curto-circuito. Eu quero cada vez mais me aproximar do Criador, agir como Criador, né? É similaridade da forma, a gente conversa bastante sobre isso aqui. Então eu identifiquei, eu percebi, nossa, naturalmente a gente vai parando e respirando a respiração, o ar que traz essa capacidade da gente se organizar. O ar tem uma ação ordenadora, uma ação ordenadora. Não é à toa que a gente consegue regular os nossos chakras através da respiração. Então, opa, eu tô aqui respirando. Eu tô aqui respirando e nesse respirar eu já vou me organizando, eu já vou mudando o meu padrão de pensamento, a minha vibração, vou pensando diferente e naturalmente eu vou agir de uma forma diferente. Então fica aqui um exercício para a gente praticar não só essa semana, mas para a gente praticar a vida toda da gente, porque nós, como nós estamos em Malkuth, eu acho legal falar sobre isso agora. Como a gente está em Malkuth, quando a gente pensa na árvore da vida, ela é a esfera mais distante do mundo infinito. A luz do Criador praticamente nem chega aqui, de tão distante que a gente está. Então, se a gente não estiver atento, não é à toa que Jesus nos aconselhou orai e vigiai, realmente a gente perde a nossa ligação com as virtudes, com as emoções mais sutis, com os sentimentos nobres, e a gente cai no automático novamente. A gente não quer cair no automático toda hora. E fazer o exercício para a quebra de repetições não significa que a gente não vai cair no automático novamente. Provavelmente sim, iremos, justamente para que a gente tenha a chance de, opa, olha eu aqui caindo no automático de novo, identifiquei. Nossa, percebi que determinadas situações realmente me fazem cair no automático, ter um comportamento negativo, ter um comportamento reativo e eu não quero mais isso, vou parar aqui agora. Vou respirar, vou caminhar, vou pensar, vou meditar, vou tomar um sorvete, vou fazer nada, ócio criativo e vou fazer diferente. Cada vez mais que a gente consegue fazer diferente, a gente sabe que a gente é capaz, essa capacidade enche a nossa mente de alegria, enche o nosso coração de entusiasmo e satisfação e naturalmente faz com que a gente melhore cada vez mais as nossas ações. Eu desejo que seja tão fácil na prática como é na teoria para todos nós. E lembre-se, as letras do mês são ferramentas excelentes para ajudar a gente nesses momentos que a gente tem que parar, que a gente tem que pensar, que a gente tem que pedir ajuda de alguém. A gente pode pedir ajuda usando as letras do mês, que sempre vão servir como um filtro para trazer a energia disponível de uma forma adequada a cada um de nós, para que cada um de nós possa aproveitar muito bem essa energia que está aí, ó,
disponível de graça, o Criador emana o tempo todo. Se você quiser pensar nas hierarquias cósmicas que estão sempre trabalhando por nós, fique à vontade. Todos eles seres do mundo divino e espiritual, trabalhando em conjunto para sustentar e suportar essa nossa realidade aqui em Malkuth. Então a gente pode pedir ajuda de diversas maneiras para poder quebrar essas repetições na vida da gente, para ajudar a gente a se comprometer cada vez mais com as coisas e agir de uma forma diferente em tudo que a gente quer melhorar na vida da gente. Sempre da direita para a esquerda, que a gente lê o hebraico, a letra Resh criou o planeta Mercúrio, traz para a gente essa força inicial, ajuda a gente a iniciar os nossos processos de correção com calma, com paciência, com tranquilidade. E a letrinha Zain, que criou o signo de Gêmeos, representa uma coroa, ajuda a gente a entender os movimentos que acontecem, ajuda a gente a elevar os nossos pensamentos para que a gente possa fazer melhores escolhas. Esse mês é um mês que a gente é muito tentado a escolher as coisas. Gêmeos é um signo que tem um pouco de dificuldade de escolher, é diferente de Libra. Libra tem dificuldade de decidir, de escolher, porque não sabe bem se isso é bom, se isso não é bom, se eu quero isso, se eu não quero isso. Gêmeos é diferente. Gêmeos tem uma dificuldade com as escolhas, por quê? Porque ele quer tudo. Ele não quer ter que escolher. E são diversas as vezes na vida da gente que a gente tem que escolher. Então, se a gente puder cada vez mais melhorar as nossas escolhas, essa é uma forma da gente poder ter serenidade para elevar os nossos pensamentos, para melhorar as nossas escolhas. Então, meditar nas letrinhas Resh e Zain ajudam a gente nesse processo. Então, você pode usar essa ferramenta, principalmente se você praticar o exercício da quebra de repetições. E eu desejo que todos nós, espero, torço, para que todos nós possamos praticar. Tem um feriado aí, tem um feriado chegando aí, então fica aí com a mente descansada, fazendo exercício de quebra de repetição, identifica o seu padrão, medita, pede ajuda, usa essa energia do ar disponível para ordenar as nossas mentes, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Coisa lindíssima para todos nós ao longo desse mês. Como hoje eu já falei muito, fica aqui a nossa lição de casa da semana. Mude seus hábitos e rotinas, experimentando coisas novas, fazer diferente, caminho diferente, escova o dente com a outra mão. Se você usa sempre vermelho, passe a usar azul. Se você gosta muito do amarelo, usa uma cor que você não gosta. Faz diferente, come uma comida diferente, pratica uma atividade diferente. Vai conhecer um lugar novo se você tiver possibilidade no feriado, então não precisa gastar dinheiro muito, né? De repente você mora perto de algum lugar que você nunca foi, vai a pé, assim já faz uma caminhada, já faz uma atividade física, já faz uma coisa bem diferente. Se você está sedentário, bem sedentário, aproveita essa energia do mês de Gêmeos que traz para a gente movimento e vai caminhar, vai dar uma voltinha no sol, vai otimizar sua vitamina D, usa tudo isso que a gente tem disponível da natureza para ajudar a gente a ser pessoa melhor, ter uma saúde melhor. Aproveita e faz alguma coisa diferente, principalmente nessa semana que a gente tem toda essa oportunidade de sabiamente identificar os nossos padrões automáticos de comportamento negativo e poder quebrar essas repetições que a gente não quer mais na vida da gente. E para fechar esse assunto, como eu iniciei, criar um novo roteiro para um novo filme na vida da gente. Sempre é bom um novo filme na vida da gente. E na seção avisos, quero lembrar todos nós que é bom demais saber que somos capazes e somos capazes de identificar nossos padrões de reatividade, de negatividade. Somos capazes de identificar aquele comportamento que não
tem mais nada a ver com a gente e a gente não sabe ainda por que que ele continua aparecendo, por que que a gente continua repetindo. A gente é capaz, sim, de respirar, de pensar e de criar uma estratégia para fazer diferente. A gente se preparou tanto para isso, a gente vem se preparando ao longo de todos esses anos para isso, para entender o quanto não há nada além da luz do Criador e como cada um de nós é capaz, sim, e é merecedor. Vamos aproveitar a porção dessa semana para saber que a gente nunca está sozinho, que o Criador está sempre com a gente, e que a gente é capaz, sim, e que a gente merece uma vida saudável, uma vida próspera e uma vida muito feliz. Muito feliz todos nós merecemos. Combinado? Gente, pratica o exercício, depois fala para mim como é que foi, manda uma mensagem no particular, comenta aqui também nesse vídeo, nessa apresentação, manda para o seu amigo que está repetindo padrão e não percebe, às vezes não percebe, e você falar com ele não adianta. Manda eu lá, quem sabe uma pessoa diferente falando, a pessoa abra os ouvidos, né? Santo de casa não faz milagre. Então compartilha com aquela pessoa que precisa parar de repetir padrão na vida dela. E eu desejo que todos nós tenhamos uma excelente semana praticando esses exercícios e, acima de tudo, fazendo coisas diferentes que vão trazer cada vez mais a certeza de que somos capazes e que não há nada além da luz do Criador. Uma excelente semana para todos nós, que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. Gratidão, gente, gratidão. Olha, tanta gente tentado aqui no chat. Muito obrigada de verdade e até a semana que vem. Tchau!